Dando continuidade então ao nosso estudo fascinante sobre os chakras, a gente está vendo um sistema em específico que é o de 7 chakras. Quando a gente fala do Muladhara Chakra, que é o primeiro centro energético, a gente está trazendo ali um centro energético que dá a fundação, que é a base. Ele está localizado no períneo, mas aqui cabe um adendo muito importante. Quando a gente está falando de centros energéticos, a gente não está falando de um lugar onde a gente consiga pegar, tocar este centro energético. Tá? Então, o centro energético chakra se localiza no que a gente chama de Sukshma Sharira, um corpo sutil. Não no Stula Sharira, que é o corpo grosseiro. Isso é uma divisão para a gente conseguir compreender melhor. Mas é importante a gente saber que a gente não vai conseguir apalpar esse centro energético, né? E que quando a gente faz as práticas para desenvolver os diversos centros energéticos, a gente sabe que a gente vai ter que trabalhar em determinada região. Aqui no caso, o períneo, o assoalho pélvico também tem relação com as pernas, a parte inferior do corpo. Daqui a gente tem as raízes, das quais partem as 4 grandes aspirações do ser humano. O desejo por esse mundo material, se sentir seguro, ter uma moradia, ter alimento, ter um lugar para dormir, né? Também procriação. A gente tem também o desejo pelo desfrute desse mundo, aproveitar este mundo onde a gente vive. E a gente tem o terceiro desejo, a terceira aspiração, que é entender e compreender o que é maior do que esse indivíduo que está aqui. Existe algo além disso? O quarto desejo, ele está relacionado à nossa felicidade suprema, à nossa felicidade permanente. Então todo mundo busca ser feliz. Esse centro energético, então, ele promove as raízes para que possam florescer esses desejos todos na nossa existência, nessa vida que eu sou, nessa vida que você é. Então, ao longo da nossa jornada, a gente vai expandindo a nossa percepção e entrando em contato com esses diversos aspectos da consciência para poder viver esses desejos do ser humano. Tá? Aqui a gente tem estabilidade. Não tem como a gente falar de chakra se a gente não vivencia, a gente não experiencia. A gente não está vivendo uma espiritualidade no mundo das ideias. É claro que existem os conceitos, mas na verdade o que a gente está trazendo aqui são formas, uma prática, elementos que promovem uma prática para a nossa expansão. Tá? Então a gente precisa dessa estabilidade. Né? O Muladhara Chakra, quando a gente trabalha ele, a gente traz essa estabilidade para então poder alçar os voos na expansão da consciência. Tá? Então, isso é muito importante, né? E a estabilidade está relacionada ao elemento terra. Quando a gente estuda um pouco mais profundamente as técnicas do yoga, do tantra, a gente percebe que consegue localizar os elementos em diferentes partes do nosso corpo. Tá? Porém, aqui a gente está falando do elemento terra, que na representação dos chakras está relacionado ao Muladhara Chakra. A terra, ela traz essa estabilidade e geometricamente ela é representada por uma figura de um quadrado amarelo. Tá? Então o quadrado, o que ele tem? Ele tem 2 linhas horizontais. A linha horizontal ela passa a sensação de estabilidade. Né? Quando a gente vai escrever na horizontal, a gente tem uma estabilidade ali para escrever. Estabilidade para as nossas ideias, o que a gente quer passar, o que a gente quer aprender. As linhas verticais elas passam a ideia de movimento. No quadrado a gente tem as mesmas dimensões. Então é uma figura estável. Ela não chama muito atenção quando você olha de primeira dentro da figura da representação do chakra, que tem vários elementos. Mas ela destaca o que está dentro dele. Dentre os elementos que estão dentro dessa figura do quadrado, a gente tem a figura de uma deidade regente, que é Ganesha. Uma figura muito conhecida. Ganesha, ele abre os caminhos. Não é à toa que nos rituais, né, de várias correntes ligadas ao próprio yoga, a gente tem os rituais iniciando com mantras, com devoções a Ganesha, a esta deidade, porque ele abre os caminhos. Muladhara Chakra, a gente está abrindo os caminhos para que então essa expansão aconteça, para que essa autopercepção, o autoconhecimento, ele realmente ganhe estabilidade, firmeza, ganhe corpo para então a gente alçar os nossos voos, como eu comentei anteriormente.
tá certo? Então aqui eu comentei alguns dos elementos que estão relacionados a esta região, a este centro energético, né? Mas a gente tem diversos deles e ao longo dos outros chakras vou pegar elementos diferentes só para a gente ter uma ideia. Não dá para comentar todos eles aqui, mas pelo menos a gente consegue ter uma ideia, e o que é muito importante dentro deste estudo, do que representa esses elementos quando a gente vê uma figura, o que a gente está falando quando a gente fala de chakra, tá certo? Muito grato, Namaskaram.